A pessoa que eu tirei. Fui eu! Magrinho. Trabalha na Claro. Opa! A foto. Ele que dá ele o caminho de Vavá. É isso aí, Claudinho. Cuidado. Olha atrás desse delicado. É isso aí, Claudinho. Claudinho, eu tô aí, viu? É bom gravar. Tô aí, viu, Claudinho? Foi assim. Opa! No escritório. Tô aí, viu, Claudinho? Eu acho que eu vou estrear a tua garrafinha. Eu troco, hein? Ele vai acabar. Mal agradecido! Ele acaba. Daqui a pouco acaba, nem se preocupe. A Rafaela, autista. Autista nada. Ela vai aproveitar esta noite pra ler. Lucas, vai aí. Me dá o meu que tá atrás de gaveta. Atrás de gaveta, por favor, gaveta. Traga aí, gaveta pra ele. Eu sei. Pega a tua. Agora do Globocop, nossas imagens do Globocop.